essa indústria, que alguns vão falar indústria da fofoca, ou é um jornalismo de entretenimento, né, que vai ver por um outro ângulo as coisas, ela movimenta bilhões, né, no Brasil, né? Quer dizer, você tem empresas aí, foi lá no passado a Contigo, mas teve a Caras também, né, na época das revistas, hoje tem canais de televisão com programas específicos nisso e tal, e quem acaba exercendo essa função é amado e odiado, né? Você falou dessa função de tirar a matéria e colocar tal. Ao mesmo tempo, a mística é de colocar aquela pessoa holofote, seja ela um político, um atleta, um artista, mostrar que eles são iguais a nós, né? Sim. Essa que é a grande mística da coisa. Esse era o objetivo. Só que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu vejo que ele ainda tem muito ainda a crescer nesse segmento. As pessoas não aceitam críticas e assuntos dos bastidores. Talvez por nosso estado ainda não ter ainda o hábito de lidar com esse tipo de informações. Você falou a questão de ser odiado. Naquele período que quando o site bombardeava de notícias, quando tinha muito acesso, mas ao tempo as pessoas começaram a criar inimizade comigo, tipo, evitar ter aproximação por conta de se tornar de notícias. Tipo, você ficava medindo os lugares que você ia, porque as pessoas... Não ficavam à vontade, né? Não ficavam à vontade. O Joseph está aqui, vai olhar o que eu estou fazendo. Tudo achava que ia se tornar notícia, nem sempre é assim, né? Então isso foi... Porque existe uma linha ética também, sim, né? Sim, foi uma das grandes dificuldades que eu tive. E comecei a filtrar os conteúdos, porque muitas vezes as pessoas querem usar o colunista para promover determinado conteúdo. Existe isso ainda? Por exemplo, do colunista ser meio que uma alavanca social, antigamente falavam até do alpinismo social, né? E a partir de uma aparição a pessoa se transformar num nome mais conhecido e tal. Tocou um assunto interessante. Algo que eu não imaginava antes de escrever colunas sociais. Que na verdade eu não vejo como colunista, e sim como um blogueiro, alguém que faz conteúdos, né? Algo que impressionante que acontecia era as pessoas pedir para ser notícia. Todo dia eu recebo notícia até hoje de pessoas querendo virar notícia. E ainda mais hoje, por conta das mídias sociais, das pessoas se tornarem verificadas nas mídias, elas querem ser notícia. E assim, como jornalista, você está também fazendo a formação, dá para entender que tem que ter um filtro, né? Nem tudo é notícia e nem todo mundo é notícia. Às vezes até ser notícia não é uma coisa muito boa, né? Às vezes a pessoa que gosta tanto de jornalismo, basta saber o que é jornalismo. Se um dia você for notícia, sim, às vezes é uma circunstância ruim. E a concorrência hoje, por conta de likes, em busca de likes, faz a gente, às vezes, além de filtrar bastante conteúdo, e também promover determinados conteúdos para gerar acesso à audiência. Só que uma curiosidade, até um fato interessante, Danilo, que nós não podemos subestimar as pessoas. Aconteceu comigo, eu não vou citar a fonte, mas aconteceu uma vez, eu falei assim, não vou divulgar esse conteúdo, porque não vai ser relevância. Foi inclusive da Moreninhas, o personagem. Foi a matéria mais acessada até hoje. Virou notícia nacional. E não dá para prever, às vezes. Eu achava que não ia se tornar... ia passar despercebido, como às vezes... Porque às vezes assuntos que deveria ser debatido, que deveria ter acesso, não tem. E assunto às vezes assim, que não é tão importante, tem muito mais resultado do que conteúdos relevantes. E para isso servem os fóruns das matérias, né? Que no caso... Hoje você está no JD1, mas no Top Media eles também trabalham muito a questão de mediação dos fóruns, entendendo a matéria. E na rádio, na tua época, quando você começou na Rádio Maracanã, eram as ligações, né? Eram as ligações ou SMS. Quantidade de ligação, batia às vezes 200. Essa interatividade que acaba modulando os jornalistas. Às vezes. Modulando. Como eu não estou hoje diretamente com o rádio, eu não sei como é a questão do calor humano, mas era interessante no rádio que as pessoas ligavam, elogiando, querendo te conhecer. Hoje perde um pouquinho esse lado de querer te conhecer, porque as pessoas vão no Google, nas mídias sociais, já sabe quem é, né? E o teu começo foi numa rádio comunitária, né? Que teve uma força, uma história muito grande. Hoje não está tanto como nos tempos áureos que já foi a Rádio Maracanã, né? E você conseguiu levar gente famosa na rádio comunitária ou fazer entrevistas fora por telefone. Como que foi isso? Às vezes as pessoas esperam tanto estar num grande veículo para poder conseguir ter acesso a nomes mais influentes e tudo mais, e às vezes o veículo é a gente, né? A rede social meio que mostrou isso. Né? Eu acho que quem faz a sua carreira é você mesmo. Não importa o lugar que você esteja, você consegue, se você ter determinação,
persistência você consegue. Quando eu fui para a Rádio Maracanã FM, na época eu cheguei lá com o diretor, eles não queriam me dar a oportunidade. Aí eu insisti bastante, aí deram, colocou eu como técnico. Logo em seguida eu comecei a apresentar programas na ausência dos locutores e passando um mês eu já estava como apresentador. Aí o diretor convidou eu comecei a fazer a parte de entrevistas musicais. Comecei a levar artistas, personalidades de Campo Grande. E nesse período eu levei vários artistas renomados. Inclusive tive a oportunidade no início de carreira entrevistar o Gustavo Lima, o grupo Tim Bahia, o Tchacabum, né? Tchacabum e o Tim Bahia, que era da Bahia, que estava no auge daquela época por conta do programa do Gugu, e outros artistas. Só que na época ninguém dava nada.